Olá! Começa agora o Questão de Ordem, o espaço para você conhecer mais sobre os vereadores de Rio Preto. E hoje quem está ao meu lado é o vereador João Paulo Rilo, do PSOL. Muito obrigada pela presença em nosso programa, vereador. Eu que agradeço. Vereador, vamos começar com uma breve avaliação desses 100 primeiros dias de legislatura, né? Uma Câmara com mais integrantes, um executivo novo também, que nunca passou pelo poder depois de mais de 20 anos dos mesmos administradores. O senhor já foi vereador lá atrás, né, num primeiro mandato, agora segue em sua segunda legislatura. Como que o senhor avalia esses 100 primeiros dias, tanto do Legislativo quanto do Executivo? Olha, é uma situação diferente porque não é a continuidade. Eu estou no terceiro mandato. Os dois primeiros eu sempre peguei continuidade, os dois do Edinho. A primeira fase do Edinho, eu fui eleito quando ele foi reeleito prefeito, então era a continuidade de um governo. E depois, no segundo Edinho, também fui eleito quando ele foi reeleito, também era continuidade. Então, eu não tinha experimentado ainda, de fato, uma mudança. E essa foi quase que uma ruptura política, social, assim, porque a cidade passava por um momento muito difícil. A gente iniciou a legislatura passada em plena pandemia, né? Então, o governo passou por momentos muito difíceis e um governo que errou muito. Um governo que se demonstrava cansado e não atendia mais a expectativa da população, isso era óbvio. Vide o que aconteceu. A cidade passa por um estrangulamento financeiro, a educação foi abandonada, você não tem um plano de reforma permanente das escolas, a saúde foi praticamente privatizada para uma fundação de Rio Preto, que gerou uma dívida imensa. Iniciamos o ano de 2024 com 180 milhões de dívida na saúde e muitos problemas, assim, sequência de um governo muito cansado, destruição da rede de proteção social. Hoje, a maioria das políticas públicas são ofertadas pelas antigas ONGs, hoje OSCs, né? Então, foi terceirizado, mostrava que era um governo que não tinha controle, meio que deixou correr solto. E chegou onde chegou. Assume um governo novo, um governo com, em tese, um viés mais conservador, mas, na minha opinião, o Edinho fez o pior governo, um governo reacionário do ponto de vista de respeito aos mais pobres, aqueles que mais precisam de serviço público, e tem uma ruptura de governo, uma ruptura de cultura política. Então, para mim, é novo isso. Então, assim, é necessário você olhar com uma equidistância e entender que tem um tempo de maturação para um governo novo, seja ele de esquerda, de direita. Eu avalio que este governo oferece mais diálogo, por incrível que pareça, oferece mais diálogo, mas ainda encontra muitas dificuldades, vejo ele perdido em alguns segmentos. Considero que tem um conjunto de secretários e secretárias bons e sérios, outros nem tanto, e ainda não mostrou a que veio. Tem muita dificuldade para implementar, ou pelo menos sinalizar concretamente suas principais bandeiras, que era a ocupação dos vazios urbanos para moradia mais digna, prometeu tarifa zero. Eu nunca acreditei que iria fazer de uma hora para outra, mas pelo menos teria que já ter um desenho, algum encaminhamento. Não tem isso ainda. Se comprometeu com respeito aos servidores, ampliou o diálogo, mas na prática ainda não aconteceu isso. Então, ainda existe um compasso de espera para esse governo se ajeitar, mas não pode demorar muito para se ajeitar. Eu mantenho a minha postura de independência e de me opor estruturalmente ao governo, mas jamais votar contra a cidade. Então, voto favorável a alguns projetos do governo, me oponho a alguns. E aqui na Câmara, eu fui um defensor da ampliação de cadeiras, por quê? Porque é necessário você ampliar a participação, você ter mais diversidade. Lamentavelmente, inclusive por uma regra eleitoral muito ruim, injusta, a esquerda manteve o seu tamanho. A gente teve voto para fazer 3 cadeiras, mas por conta de uma regra eleitoral estúpida, a gente não conseguiu preenchê-las e ficamos com uma cadeira apenas. Então, não mudou muito no espectro ideológico, mas no espectro político mudou.
que entrou vereadores novos não só na política, mas como de idade também, outra geração. Às vezes são vereadores que estão no mesmo espectro político e ideológico, mas com posturas completamente distintas. Você tem a sociedade passa a ter mais canais de diálogo. O fato do vereador ter emenda impositiva, ele poder destinar recursos, tem o seu lado perigoso e ruim, mas tem um lado excelente, aproxima a comunidade, as entidades da Câmara, os vereadores fazem debate público sobre destinação de recursos, as entidades se animam, conseguem fazer planejamento, as próprias secretarias, às vezes, têm insuficiência de recursos, os vereadores conseguem ajudar a promover políticas públicas importantes, então coloca a Câmara num protagonismo melhor. Agora você tem que ter um olhar mais profundo para fazer. Agora tem a turma do quanto pior, melhor, a turma que é antipolítica, essa cultura horrenda, né, que privilegia a elite. A elite não gosta que as pessoas participem da política, então ela reproduz essa lógica que a política é uma coisa horrível. Tem que ficar longe disso, é só sujeira, mas não tem outro caminho. A política é que muda para melhor ou pior a vida da gente. Então, quanto mais canal na Câmara, que é o poder mais próximo ao povo, quantos mais mandatos, na minha avaliação, melhor, porque a sociedade passa a participar da vida política. Então, a minha avaliação é que tem mais diversidade política, tem mais conflitos. Se aumenta o número de vereadores, se aumenta coisas boas e aumenta as bizarrices também. É da democracia. Então, eu avalio como positivo e tenho certeza que a próxima legislatura nós vamos começar a perceber uma mudança política cultural. Já tem um pouco nessa. Nesses 100 primeiros dias, o que eu talvez falaria aqui? Que o comando tradicional, vamos dizer, dos últimos 15 anos do Legislativo, porque é assim, a vida é assim, vai formando núcleos em todos os lugares da esfera pública. Vai formando núcleos de comando, núcleos dirigentes. Então, o núcleo dirigente da Câmara, né, que teve um poder de influência muito grande nos últimos, talvez, 15 anos, ele se sente enfraquecido e abalado com essa mudança, estão um pouco perdidos. Pode ser que eles se encontrem, espero que não. Trabalho para que não faça isso, para que a Câmara tenha uma postura mais independente em relação ao Executivo e em relação também às forças econômicas que tentam direcionar o trabalho da Câmara. Bom, o senhor comentou que seus outros 2 mandatos foram relacionados sempre a mandatos do ex-prefeito Edinho Araújo, e isso também entra numa ação desse mandato agora, que foi a abertura de uma CEI, uma Comissão Especial de Inquérito, que popularmente chamam de CPI, né, para investigar um rombo orçamentário e o endividamento municipal no período de 2021 a 2024. Indo nessa linha do debate aberto, da participação da população, essa CEI fez uma reunião que, inclusive, foi transmitida ao vivo, algo que não é tão comum para as comissões especiais de inquérito, geralmente são fechadas, né? E, recentemente, uma liminar acabou suspendendo, por esse momento, as ações da CEI. Queria que o senhor comentasse um pouco sobre essa CEI e falasse se vocês pretendem recorrer dessa decisão. Olha, eu entendo como imprescindível a cidade ter conhecimento das entranhas, das jogadas, das pedaladas, das manipulações financeiras, do excesso de gasto com viés eleitoral, a utilização da máquina pública a serviço de um projeto de poder de um grupo político que levou a prefeitura a ter mais de 1 bilhão de dívidas. Se somar o financiamento do SEMAI, dá quase 1,5 bilhão de dívida que nós temos. A fonte 1, o que a gente arrecada, que o orçamento geral ele é composto por fonte 1, fonte 2 e tal. Fonte 1 é o que a gente arrecada aqui no município. Está perto, 1 bilhão e 800 milhões. Se contar o financiamento do SEMAI, a nossa dívida é de quase 1,5 bilhão. Ou seja, a gente tem quase um orçamento de dívida. Isso é muito sério. Isso fez com que pessoas... Estou falando de uma coisa que deveria ser simples, de baixo custo, e que é muito importante, muitas vezes decisivo, na sobrevivência de uma pessoa que está em extrema pobreza. A prefeitura não consegue fazer distribuição de cesta básica, ela não consegue garantir segurança alimentar por falta de dinheiro. Isso é muito sério, mas muito, muito sério. Rio Preto viveu um estrangulamento orçamentário, uma farra do orçamento, com operação de orçamento secreto, que a cidade precisa saber o que aconteceu para não repetir os erros. Eu não acho que tem que ter caça às bruxas de um governo para outro. Mas também não acho que a gente tem que virar a página.
E a cada 4 anos a cidade anistia, vamos dizer assim. A cidade anistia as barbaridades administrativas cometidas pelos governos passados. Então, agora em relação à decisão judicial, eu considero uma interferência de poder. É óbvio que eu respeito o juiz, não acredito que tenha má fé, não acredito que ele agiu com uma tendência política de proteção ao ex-prefeito, nada disso. Eu acho que ele tem uma interpretação da lei muito distante da realidade. Porque a CPI, de fato, ela tem um objeto... Primeiro que no direito nada é conclusivo, tudo é relativo. Ela tem, de fato, um objeto amplo. E a Constituição diz que a gente tem que evitar objetos muito amplos. Mas ela tem uma amplitude depois no processo de investigação, mas o objeto ele é muito direto. A CPI para investigar quais razões levaram a cidade a ter um endividamento histórico, sem precedente na história da cidade. É um objeto direto, objetivo, assim. Não dá para falar esse objeto é difuso, não. Nós temos uma dívida, está aqui, ela está aqui, é oficial, a dívida existe oficialmente e nós queremos saber as razões dessa dívida. É impossível você saber as razões dessa dívida, que é gigante, que se fosse uma dívida pequena, nós temos um rombo tal. Falar, talvez foi um problema na educação pontual, talvez foi um problema na Secretaria de Obras, mas não. A dívida é tão grande que a gente percebeu, pelos documentos que nós temos, que teve falha contratual, exagero, incremento orçamentário, operação de orçamento secreto em todas as secretarias. Então, o juiz acatou um pedido do vereador Jean Dornelas, que é do MDB, que é um articulador do ex-deputado Itamar Borges, que foi candidato à reeleição, que se beneficiou disso que eu estou dizendo, desse uso abusivo da máquina, e o advogado do Jean Dornelas nessa ação é pessoa íntima do ex-deputado e advogado do ex-deputado nas ações, inclusive, que ele foi condenado por roubar dinheiro da educação. Então, é claro que a gente estranha, mas eu não tenho desconfiança nenhuma do juiz. Eu acho que ele fez uma interpretação técnica, no meu ver, equivocada. Não tem nada de amplo e difuso e inseguro na CPI. Não tem. Nós vamos recorrer. Decisão de justiça, você respeita e acata. Você não precisa concordar, nós não concordamos. É a Câmara quem tem que fazer o recurso. Eu pretendo instruir, conversar com a diretoria legislativa para falar a minha opinião. Eu penso que nós temos que agravar o Tribunal de Justiça e nos defender no mérito aqui na primeira instância, né? Mas é isso, considerei absurdo, acho que foi uma interferência. E o senhor também tem trabalhado muito nesse mandato e no mandato passado também com a frente parlamentar para a implementação da Universidade Federal aqui em Rio Preto, né, que é a UFSCar, que recentemente também já divulgou os possíveis cursos que serão abertos. Queria que o senhor falasse um pouquinho desse trabalho até aqui, dessa conquista para Rio Preto. Eu considero essa a maior conquista da cidade dos últimos anos. Uma conquista importante, só que ela está no campo da subjetividade, que ela precisa ter uma articulação para acontecer. A gente criou as ferramentas. Foi a Constituição da Região Metropolitana. Eu aprovei esse projeto na Assembleia quando era deputado em 2013, em 2 anos de tramitação, até uma tramitação recorde, aprovamos por unanimidade. O governador Alckmin vetou e depois de um tempo o João Dória ele tirou do papel e constituiu a região metropolitana. Ela foi anunciada, mas lamentavelmente ela serviu apenas de uma plataforma política eleitoral para o ex-governador Rodrigo Garcia, que era governador, ele assumiu, né, no lugar do João Dória, ele era vice, fez uma grande festa aqui, constituiu a região metropolitana, o ex-prefeito Edinho era o presidente do Conselho de Desenvolvimento e não foi feita uma reunião. Então, essa foi uma grande conquista. Nós temos instrumentos, mas ele precisa ser utilizado, tem que ter articulação política. Já a Universidade Federal, ela já chega com concretude, né? São 60 milhões de investimento, 50 milhões para a construção do campus, 10 milhões para equipamento. Foi uma decisão a partir de relatórios técnicos do presidente da República. Há 16 anos, eu com outras lideranças políticas, levantamos essa bandeira. Nesse tempo, nesse período, eu conversei 3 vezes com o presidente Lula sobre Rio Preto e sobre a Universidade Federal. E dessa vez, ele escolheu, a decisão foi dele,
sobre Rio Preto ter um campus da UFSCar. Tem a nossa Universidade Federal, ela é um campus da UFSCar, mas é UFSCar Rio Preto. Foi feito um processo tão interessante, que acho que Rio Preto nunca viu. Sabe, quando que se vem algum aparelho público para cá e submete a diálogos, audiências públicas, escutas, levantamento de informações, conversa direta com várias entidades da cidade e, por último, audiência pública, que eles submeteram esse tronco inicial, né, que tem as três áreas de conhecimento. Nós vamos começar com 6 cursos, que na verdade se transformam em 9 de começo, com uma metodologia inovadora que já é praticado na Universidade Federal do ABC, que é a conexão interdisciplinar. O aluno ele faz uma primeira etapa, né, de conhecimentos e depois ele vai especificando. Em 5, 6, 7 anos, o estudante pode sair com 3, 4 diplomas. Isso é maravilhoso, isso é moderno, além de combater a evasão. Porque muitas vezes, quantos jovens estudantes não entram na faculdade e 1 ano e meio, 2 anos depois, ele pensa assim, não era isso que eu queria. E aí tem que começar de novo, muitos deles não começam. Então é um método muito interessante, além de um preparo, né? Você sai preparado com conhecimento acumulado, conhecimento técnico acumulado, para depois trabalhar, para se desenvolver e ajudar a tua comunidade. Então foi bem interessante esse processo. Eu presidi a frente parlamentar desde o início, as duas, né, da legislatura passada e essa. A UFSCar foi muito gentil, permitiu que a Câmara acompanhasse, fez questão que as audiências fossem na Câmara. O anúncio dos 6 cursos iniciais, que é Arte Cênica e Produção Cultural, Arquitetura e Urbanismo, na mesma chave que Serviço Social. Isso é de uma sensibilidade imensa numa cidade que tem tanta segregação espacial e social. Uma cidade que foi vítima da especulação imobiliária, do crescimento desordenado. Então, é muito interessante, é possível fazer um reparo histórico para os próximos anos, utilizando da inteligência, né, da pesquisa da universidade. E os 2 outros cursos, um de inteligência artificial, com várias interfaces, e um de engenharia de designer. Tem um outro nome no meio que eu não estou lembrado, que ele é único no Brasil. Então, um grande experimento. É um grande presente, né? Um grande presente. Para mim, foi a coisa mais importante, estruturalmente, que aconteceu nas últimas décadas em Rio Preto, é o anúncio, né? E a concretização agora deve começar os cursos, pelo menos 2 deles, já o ano que vem, provisoriamente no Instituto Federal de Educação, até a construção do campus, né? E estou muito feliz, muito animado com a chegada de uma Universidade Federal em Rio Preto. É uma grande conquista, mas o trabalho dos vereadores relacionados a essa conquista também não acabou ainda, né? Não acabou. Nós temos 2 pautas concretas. Primeiro, viabilizar recursos via emenda parlamentar, né? Os vereadores podem ajudar. Eles não podem, a lei não permite que o vereador apresente emenda direto para um outro ente. Então, não poderia ir direto para a Universidade Federal, como pode deputado estadual e deputado federal. Mas pode para a prefeitura ajudar em infraestrutura, para a prefeitura ser parceira. Até é importante isso, porque aproxima ainda mais a prefeitura, o poder público, a nossa prefeitura da Universidade Federal. Nós vamos fazer isso, contatar também com deputados estaduais e federais. A Frente Parlamentar vai dar continuidade a esse trabalho. Já fiz vários diálogos e também a ampliação do espaço. Por exemplo, foram apontados 54 cursos nas diversas audiências que a UFSCar fez para o Rio Preto. 54 cursos. Eles apresentaram como é que foi fazendo um afunilamento. Teve que ser por exclusão. Primeiro que é uma quantidade, né, imensa. Teria que chegar a 6. Com esse método novo, começa, né, com 6 a 9. O que aconteceu com alguns cursos que poderia ter? Falta de espaço. A área é pequena, especialmente cursos ligados à agricultura, à ecologia, né, áreas biológicas, faltou espaço. Falou-se muito de curso de agronomia, né? Nem sei se teria uma demanda pelo estudo que eles fizeram, mas, por exemplo, precisaria de um espaço maior. Então, nós precisamos, mas esses cursos podem existir em Rio Preto ainda. Ela só está começando.
Quando você pensa em universidade, você pensa para séculos, né? Ela é secular, ela tem é projeto a longo prazo. Então, a nossa luta da Frente Parlamentar é pela ampliação do espaço, porque isso possibilita a chegada de novos cursos e ajudar financeiramente no incremento para que ela se desenvolva o mais rápido possível. Bom, uma outra discussão que o senhor sempre tem aqui, uma bandeira que o senhor levanta, é o aumento do debate no Legislativo, né? O Legislativo tem o papel de fiscalizar, como com as SEIs, as SEVs e todo o trabalho das comissões permanentes, tem o trabalho de legislar e também tem o trabalho de debater a cidade. E, nesse sentido, o senhor, nesse mandato, protocolou alguns projetos prevendo essa ampliação de debate, né? São projetos de resolução que alteram o regimento interno, que é a forma como a Câmara funciona, né? Um revoga as sessões secretas e os outros dois, um altera a discussão dos projetos, permitindo que todos os vereadores que queiram discutir o projeto tenham direito à palavra. Hoje em dia, isso é limitado a apenas 4, né? 2 a favor e 2 contra. Sim. E o outro altera a frequência da reunião de líderes partidários para que se torne uma reunião semanal. Queria que o senhor comentasse um pouquinho sobre esse objetivo. Tá. Se eu falar muito, você pode me cortar e vai me direcionando na... É interessante voltar naquela sua primeira pergunta de avaliação da Câmara tal. Este núcleo que comandou o Poder Legislativo, vamos dizer, o centrão da cidade, por conta, né, de incômodo com contraditório, eu vou falar só o outro lado para não ficar falando mal de ninguém, eu vou falar bem então. Você tinha aqui o vereador Renato Pupo, o vereador Marco Rilo e o vereador Pedro que faziam oposição ao governo Valdomiro e depois ao primeiro governo Edinho. Esse centrão, muito aliado aos governos, a qualquer governo, porque o centrão, para mim, assim, e não é questão de direção, né? Esse centrão acabou virando símbolo de um núcleo fisiológico que manda no Poder Legislativo a partir de interesses, na minha opinião, muitas vezes escusos. Muitas vezes não, né? Quase todas as vezes o centrão age por interesse próprio, interesse não republicano. Eles não servem só ao governo. Eles servem a interesses econômicos da cidade que dependem de projetos de lei que passam na Câmara. Inclusão de área em perímetro urbano, alteração muitas vezes de zoneamento, de regras sobre uso e ocupação do solo. Porque a cidade, a grande disputa da cidade é sempre pela terra, é sempre pelo solo, que não é o bem que dá para se reproduzir, né? Então, é o que nós temos de mais valioso numa cidade, num território. Essa turma, por incômodo com contraditório, eles começaram a cercear, censurar a oposição, o contraditório. Isso é muito perigoso, porque o parlamento ele não é heterogêneo, né? Ele não é homogêneo, ele é heterogêneo por natureza. A sociedade escolhe aqui os seus representantes, tem diversidade, várias linhas políticas, que é para isso, você tem que garantir a discussão, o debate. Eles foram cerceando. Quando eu fui vereador a primeira vez, não existia essa história de líder falar só no final, hora que acaba a sessão. Não tem o menor sentido isso. O tempo de liderança é exatamente por um momento delicado, né? As bancadas têm um tempo de fazer uma intervenção a qualquer momento da sessão. Na Assembleia Legislativa, onde eu pude exercer um mandato de deputado estadual por 8 anos, é assim. Na Câmara dos Deputados é assim, é um tempo sagrado o tempo de liderança. Eles colocaram para o final da sessão. Outra mudança, absurda. Um projeto limitar debate a favor e 2 contra. Mas nós temos 23 vereadores, os outros não têm o direito de falar no projeto. Não existe isso. Mas vai demorar muito. Dane-se, é pago para isso. Trabalha, faz 4 sessões por semana. O que não pode é aprovar um projeto de afogadilho sem debate. Mas por que esse encurtamento? É menos tempo de exposição. Às vezes tem projetos que são muito nocivos. Quanto mais vereador falar, mais gente está escutando pela rádio educativa, está assistindo pela TV Câmara, está vendo pelas redes sociais. Mais chance do contraditório correr na sociedade e eles sofrerem constrangimento e ter que mudar de posição. Então, ninguém é bobo aqui. Isso é muito sério. Isso é uma sacanagem, isso é coisa de vigarista. Vereador propor cerceamento da Câmara Municipal é coisa de vigarista, ele não deveria estar aqui. Então, é inadmissível. E agora nós estamos tentando recuperar algumas prerrogativas. Faz parte disso, recuperar o tempo de liderança a qualquer momento, ter reunião de líderes, né, obrigatório uma vez por semana. O presidente, ele decide a pauta, mas não tem um fórum em que ele escuta os vereadores. Então, são várias mudanças que a gente apresentou no sentido de democratizar, alteração de horário,
Para mim, a gente poderia fazer uma sessão mais estendida, pelo menos na discussão dos projetos. A gente pode começar cedo, fazer também no começo da tarde, mas deixar a ordem do dia, a discussão dos projetos, para a parte da noite, para ter uma participação maior no acompanhamento da sociedade. São mudanças que nós estamos querendo fazer. Aumentamos o tempo de intervenção na tribuna, tribuna livre. Então, são essas coisas, né? Que o objetivo de fato, recuperar a prerrogativa do vereador, é garantir o debate público, é garantir mecanismos para que os projetos não sejam aprovados de afogadilho. Nesse sentido, assim, é uma luta permanente, tem que ter muita resistência aqui. E o senhor trabalha muito também para incentivar a população a participar, né, vereador? Sim, sim. Porque é o seguinte, nós temos uma democracia de baixíssima densidade. Eu defendo a democracia. Ela não é um sistema perfeito, ela é um sistema que as mudanças são mais demoradas, mas eu não vejo ambiente, acúmulo cultural, força política popular para a gente instaurar um processo revolucionário no país. Eu não vejo essa possibilidade desde quando eu milito. Eu sempre tive essa lucidez, então eu sou um defensor da nossa luta, da luta da esquerda, via democracia. E respeito aqueles que acham que não, que essa democracia burguesa, ela só atrasa um processo revolucionário de ruptura com as forças perversas do capitalismo. Eu gostaria que tivesse ambiente para isso, mas acho que não tem. Então, nós temos que fazer da democracia, mesmo essa fraca, de baixa densidade, é o que nós temos. Sem aproximação das pessoas, se a gente não caminhar de uma democracia representativa para uma democracia participativa, não tem sentido também a gente ocupar o espaço democrático para ficar fazendo graça aqui. Então, eu não sou um defensor de uma organização revolucionária de ruptura, mas também não sou um militante que assuma um mandato público e fica acomodado com a tradição e com a diplomacia, né? Uma ditadura de uma diplomacia falsa, que na verdade é de sufocamento do contraditório, né? e do parlamentar. Então, a gente tenta fazer do nosso mandato uma trincheira de participação popular, de resistência e participação popular. Então, aqui para mim só faz sentido eu ficar na Câmara fazendo essas lutas mesmo, que às vezes são incansáveis, são sangrentas, são desgastantes, né? Às vezes tem uma relação pessoal boa com o vereador, que a relação vai para o espaço e tem que ir mesmo, porque politicamente as coisas ficaram ruins. Então eu não estou aqui, eu tento ter relação de amizade com todo mundo, mas a prioridade aqui não é fazer amigos, é fazer política em defesa das pessoas. E a gente radicaliza de fato na participação, no debate público, na ocupação da tribuna. Só faço isso porque a gente tem uma assessoria, que é uma assessoria, além de preparada, militante, idealista. Eu não subo na tribuna sem antes ter sido muito bem orientado pela minha assessoria. A assessoria nossa, ela é super solidária, ela está aberta para todos os mandatos, vão lá, consulta, porque é isso, eu sou um eterno esperançoso, assim. Eu converso com os vereadores que se elegeram agora de primeira legislatura, converso, quando pede orientação, peço, ajudo, né? Até porque eu disputo eles, eu gostaria que eles não compusessem o que a gente chama de centrão, essa base fisiológica da Câmara que atrapalha a sociedade. E percebo também que quando tem mais participação popular, é nítido isso. Esse grupo, ele recua. Então é por isso que a gente luta para que as pessoas participem. A elite, para terminar assim, a elite brasileira ela é tão cruel, eu sempre dou um exemplo bem tosco, mas que é muita verdade. Sabe quando tem um doce na tua casa que você gosta muito, aí chega alguém, o teu irmão, alguém que pergunta, como é que está esse doce? Você está louco para comer, ou comer a tua, você quer comer a outra parte também. Você fala, está meio ruim, eu comi e passei mal. A pessoa deixa ali à noite, você vai e come. A elite financeira brasileira faz isso com a política, ela fala para a gente o tempo inteiro que a política é ruim. Não se afaste disso, porque ela faz sozinha. Então, eu luto contra isso. Eu tento convencer as pessoas de que a política é o único instrumento de mudança coletiva que a gente tem. Não tem outro, não tem outro. E eu, às vezes, ajudo a organizar pequenas batalhas
porque elas percebem, olha, a gente conseguiu. Assim, falou, ó, mudar a educação inteirinha é mais complicado. Mas lutar para que o muro da tua escola que está quebrado seja refeito rapidamente é possível. É só a gente fazer uma manifestação aqui, juntar um grupo de pais, vai lá no gabinete do prefeito. Aí a gente faz isso e fala, nossa, é verdade, construir o muro. Então, se construir o muro, pode ser então que climatize, é possível climatizar as escolas, reformar o parquinho, a quadra, melhorar as condições de trabalho dos professores. É tudo a questão da densidade. Era uma luta pequena, era uma demanda pequena, a gente fez uma luta pequena. Demanda médias, lutas médias. Demandas grandes, lutas grandes de forno. Vereador, estamos chegando ao fim do nosso programa. Queria agradecer a presença e deixar o espaço para o senhor falar com quem está nos assistindo, convidar a acompanhar o seu mandato, as redes sociais, o gabinete. Tá, eu que agradeço, Marcela, a entrevista. É sempre muito bom falar na Câmara Municipal com vocês, porque eu me sinto muito à vontade e tenho tempo para falar aquilo que em outros organismos de imprensa não é possível. Então, o recado que eu queria deixar é que é isso, que a gente mantém esse espaço democrático na TV Câmara, em todos os meios de comunicação aqui. Agradecer a vocês por toda a cobertura de audiência. Pedir desculpa que às vezes a gente faz audiência de segunda, de terça, de quarta-feira. Estende as sessões. Né? Mas vocês sabem que é sempre uma causa nobre, nunca é palanque eleitoral. A gente sabe onde a gente faz campanha e onde a gente faz política em defesa da cidade. Muito obrigada. Obrigado. E você acompanhou Questão de Ordem, hoje com o vereador João Paulo Rilo, do PSOL. Se você quiser rever esse programa, basta acessar o nosso canal no YouTube. Estamos lá como TV Câmara Rio Preto. Fique sabendo de tudo o que acontece no Legislativo Riopretense em nosso site, o www.riopreto.sp.leg.br. E nos acompanhe também nas redes sociais. Estamos no Instagram e no Facebook. Muito obrigada pela audiência e até o próximo programa.